Nós tínhamos uma coisa chamada Rota da China, era a rota terrestre, né? Então os mercadores iam e vinham da China, né? Principalmente mercadores de cidades italianas, Gênova, Veneza, né? Entre outras, né? Iam e vinham da China por rotas terrestres, nas quais eles traziam os produtos mais cobiçados na Europa: seda, joias, porcelanas, chás, especiarias, entre tantos outros produtos, frutas, né? Uma grande variedade de frutas que a gente conhece hoje são frutas que eram, né, do Oriente. O próprio açúcar, a cana do açúcar, né, é uma fruta do Oriente. A manga, entre tantas outras frutas, não? O abacate, são frutas que não eram típicas da Europa. Então tudo isso abastecia o mercado europeu, né? A Europa era uma produtora de grãos, basicamente, né? De arroz, cevada, trigo, né? Entre outros produtos. E o arroz, mesmo assim, era um arroz de pequena variedade que vinha, né, que tinha sido plantado porque vinha do Oriente. E aí, um belo dia, com a queda de Constantinopla, todo esse mercado, essa rota comercial, ela caiu sob controle dos árabes. Agora eles vão estabelecer os preços dos produtos que vão chegar à Europa. Eles não vão impedir completamente o comércio, mas eles vão cobrar taxas muito altas, né, desses produtos, o que vai fazer com que esses produtos encareçam demais na Europa. Então nós temos um fechamento das rotas e um custo muito alto, né, na aquisição desses produtos a partir de então. Alguns desses produtos vão ter um aumento de até 6.000 vezes nos preços que eram praticados. Ao mesmo tempo, nós temos uma guerra dentro da Europa para reconquistar, né, esse território, que era o território onde estava a sociedade árabe, a sociedade islâmica, né? Principalmente os reinos de Navarra, Castela e Aragão, né, vão ser os grandes promotores dessa guerra contra os islâmicos. Aos poucos, com o apoio do Papa, com o apoio de tropas de outras regiões da Europa, né, os futuros espanhóis, né, a aliança de Aragão e Castela, que vai dar origem ao chamado Estado espanhol, eles vão retomando, reconquistando, né? Por isso é uma chamada cruzada de reconquista. Vão reconquistando esses territórios. Mas, ao mesmo tempo que eles vão reconquistando, eles vão destruindo toda aquela cultura, todo aquele mundo espetacular que havia sido instalado nessa região. As universidades são queimadas, bibliotecas são destruídas, a população é, né, dizimada dessas sociedades. E entre 914 e 1492, essas sociedades são completamente dizimadas e os sobreviventes têm que fugir da Europa em direção ao norte da África. Em 1492, a última grande fortaleza árabe na Europa é derrotada pela Isabel, né? A rainha Isabel, casada com o Fernando. São os reis de Castela e Aragão. E a Isabel, que é uma católica muito, muito, muito fervorosa, ela é uma católica muito conservadora, mesmo para os padrões da época, muito fundamentalista, ela vai comandar a conquista de Granada. O Colombo, que estava tentando conseguir dinheiro para suas expedições, ele chega um pouco antes da queda de Granada para se encontrar com a Isabel, e ele presencia, né, a brutalidade com que os sobreviventes dessas comunidades são tratados depois de renderem-se, né? Mas é um processo longo, é uma longa guerra na qual a Península Ibérica é devastada nesse processo de reconquista. E aí tem uma coisa muito interessante. Como eu disse para vocês mais lá atrás, os árabes, eles são uma população com muita tolerância com as outras religiões, com os outros povos, com outros conhecimentos. Eles não estão muito preocupados em que os outros grupos possam seguir sua religião. Eles estão preocupados é que esses grupos paguem impostos para eles, né? Mas né, aceitando, né, a incorporação econômica ao mundo árabe, esses povos têm liberdade para praticar suas crenças. Isso fez com que dentro da Península Ibérica não houvesse perseguição contra cristãos e nem contra judeus.
Os judeus têm um conhecimento econômico, financeiro, bastante importante nessa época. Eles são economistas, eles são futuros banqueiros, são financistas, eles são usureiros, gente que emprestava dinheiro, que ganhava dinheiro emprestando dinheiro, vendendo dinheiro a um preço mais alto, né? Mas nessa área toda não havia perseguição, o que fez com que por esses vários séculos em que predominasse essa dominação islâmica, houvesse um período de bastante desenvolvimento, de bastante crescimento econômico, de paz social nessa região toda. Com o avanço dos espanhóis, que são fanáticos religiosos, isso tudo é destruído. Inclusive, se retoma a perseguição a judeus nesse território, né? Não só os árabes, mas os judeus são muito perseguidos. E a gente vê aqui essa linha de expansão aos poucos, né? Só que lá no cantinho da Península Ibérica, de frente para o Atlântico, para o Oceano Atlântico, o Atlântico Norte, tinha um territóriozinho onde vivia um povo específico, né? Os portugueses. Os portugueses, assim como catalões, assim como galegos, assim como bascos, eram povos que vão ser aos poucos conquistados pelos espanhóis, né? A Espanha é um mosaico, há uma grande quantidade de povos ali dentro que não são necessariamente espanhóis, né? Como os próprios bascos, os catalãos, né? Que falam línguas bem diferentes do espanhol, inclusive. E os portugueses, eles resistem a essa ocupação espanhola. Enquanto a Espanha está conquistando essa região, os portugueses estão também lutando para manter a sua independência. Isso que faz com que no meio dessa guerra toda, uma área em específico, Portugal vá surgindo, né? Que se recusa a se submeter ao poder espanhol e que também se coloca diante da Igreja Católica como uma, né, sociedade, um Estado, um reino cristão. O fato é que quando finalmente esse processo de reconquista termina com a queda de Granada, né, Portugal, que luta muito para se manter independente dos espanhóis, eles vão ter grandes conflitos, são reinos que vão ter profundas inimizades em vários períodos, faz com que Portugal, quando surja como um Estado, ele surja como um Estado bloqueado. Ele está completamente fechado, ou pela Espanha, que o cerca completamente, ou pelo oceano, que era, né, uma aventura desconhecida até então para os navegadores. Então Portugal nasceu como um território completamente murado, fechado, né? Os portugueses, no entanto, eles vão se comportar de uma maneira muito distinta em relação aos espanhóis, frente àqueles povos árabes perseguidos e frente também aos próprios judeus. Os portugueses estão presos pela Espanha, estão fechados. E eles vão acabar encontrando no conhecimento que judeus e árabes possuíam uma saída que lhes permitisse se lançar pelo oceano. No momento em que o mundo está tendo as rotas de comércio com o Oriente fechadas. Então os portugueses veem uma oportunidade não apenas de quebrar com o cerco espanhol, mas também uma oportunidade de ganhar dinheiro, dando início a uma expansão marítima que pudesse levá-los para o Oriente. Para isso, eles vão contar com o conhecimento dos árabes e dos judeus. Conhecimentos de finança, conhecimentos de astronomia, de matemática, de geografia, conhecimentos de arquitetura, conhecimentos fundamentais, no modo geral, para eles se tornarem a primeira nação europeia a promover uma expansão pelos oceanos. Mais tarde vem atrás deles Espanha, Inglaterra, Holanda, né, França, mas nesse momento, com o apoio desses povos árabes e de judeus, os portugueses vão ser pioneiros. Isso faz com que os portugueses acabem se tornando muito tolerantes com as outras religiões. Eles não são tolerantes porque eles não são católicos, eles são tolerantes porque isso era importante para eles. Eles são pragmáticos. Pragmático é o cara que
pensa primeiro naquilo que pode ser melhor para ele. Independente dele ser gremista, dele ser colorado, ele pensa, bom, se o Grêmio ganhar essa partida, para mim, colorado, é melhor, porque ele tira tal time do caminho. Então, antes de torcer contra o Grêmio, ou antes de torcer contra o Inter, ele vai torcer pelo seu interesse. O que é mais vantagem para ele? E os portugueses, antes de serem cristãos católicos, eles pensam, é vantagem para nós proteger árabes e proteger judeus para, junto com eles, construirmos uma expansão pelo oceano. Aqui nós temos a conquista de Lisboa, o cerco de Lisboa, né? Quando está nascendo o território português, no século XII, 1147, né? Lisboa se torna uma cidadela portuguesa, num acordo que eles fazem com os árabes, na qual árabes e judeus podem continuar convivendo pacificamente nesse território, desde que eles publicamente, né, não pratiquem suas religiões. São os cristãos novos, né, os falsos cristãos. Eles podem manter suas religiões dentro de casa, nos seus espaços, mas eles não podem publicamente manifestar essas práticas religiosas. Por quê? Porque isso podia levar o Papa a promover uma guerra, né, juntando forças em toda a Europa contra Portugal por ela estar protegendo essas populações. Né? O que é muito diferente no caso da Espanha. Aqui nós temos uma cena da queda de Granada, que se dá no século XV, 1492. Aqui está a Isabel, né? Isabel da Espanha, né? Fazendo um acordo de rendição, né, para os governantes de Granada, que é a última grande cidade, né, árabe na Península Ibérica. Ela faz um acordo no qual ela garante que se os árabes abandonarem as armas e deixarem a cidade pacificamente, eles podem ir embora, podem se retirar para os territórios na África. Ela não cumpre esse acordo. E milhares de crianças, entre outras pessoas dessa população, são brutalmente massacradas pelas tropas espanholas. Uma parte dos árabes consegue fugir, né, mas, né, outra parte é brutalmente perseguida pela Isabel. E aí, com a consolidação dos estados ibéricos, Espanha e Portugal, o que nós vamos encontrar é uma tentativa dos portugueses de se expandirem para fora do continente. Lembra-se que eu disse, eles estão ilhados, né? Eles estão cercados pelos espanhóis, né? E por conta disso eles vão buscar, né, uma primeira saída pelo norte da África, conquistando áreas, né, no norte da África. O problema é que quando os portugueses se expandem até Gana, Tombuctu, o Chad, eles chegam nas fronteiras do deserto do Saara, né? São milhares de quilômetros de deserto, né, o que torna praticamente intransponível essa região. Né? No Oriente, tu tem a barreira do Império Otomano. Né? No norte da África, tu tem a barreira do Saara. Dentro da Europa, há a barreira espanhola fechando os portugueses, o que faz com que a rota marítima seja de fato a principal saída para os portugueses. E eles têm um plano, né? Se expandir pelo norte da África, ir contornando o continente africano, para finalmente, em algum momento, chegar à Índia e à China. E aí, no século XV, lá por mais ou menos 1460, mas essa não é uma data precisa, porque os portugueses esconderam isso por muito tempo, mas a partir de 1460 nós temos relatos já de que os portugueses fundaram uma escola, e é quase uma universidade, pela quantidade de cientistas e sábios da época que eles vão reunir em Sagres, né? Em Sagres, que é uma escola de estudos náuticos para promover a conquista do oceano. Então eles montam uma grande estrutura
cujo único objetivo é reunir os principais mentes dentro da Europa que estivessem dispostos a ser patrocinados pelo Estado português para planejar a conquista dos oceanos, contornando a África e, com isso, abrindo uma rota para o Oriente que não passasse pelo Império Otomano. Em Sagres, nós temos uma gama muito grande de estudiosos árabes. Os árabes são astrônomos, são arquitetos, são matemáticos, né? Dominam uma série de áreas que interessam aos portugueses. E por conta disso, eles fazem uma aliança, como eu comentei mais atrás, né, com os árabes, desde o início do Estado português. Em 1418, nós temos a notícia, né, pela primeira vez, de um mapa que foi entregue pelos árabes para os portugueses, no qual nós temos, né, todo o mundo antigo, chamado mundo antigo, em contraposição ao mundo novo, desenhado nesse mapa. É um mapa cartografado. Reparem nos detalhes, né? Está em mandarim. Isso quer dizer que quem fez esse mapa, que está num couro, ele foi, né, desenhado sobre um couro, quem fez esse mapa foram navegadores chineses. E eles fizeram uma cartografia, ou seja, passaram muito tempo navegando e fazendo cálculos, né, para desenhar à mão, né, com base em cálculos matemáticos, um mapa mundi. Não tem satélite, não tem avião, não tem balão, né, aéreo nessa época para poder sobrevoar um território de uma distância muito longa e com isso poder cartografar ou fotografar, né? É tudo à mão e é tudo com cálculo matemático. E os chineses fizeram um mapa muito preciso do mundo, né? A gente vê o Golfo da Arábia, a gente vê a Índia, a gente vê aqui, né, que é o Vietnã, a parte da Índia, né? A gente vê o Japão lá em cima, e a gente vê a Antártida, a gente vê o Polo Norte, né? Vê a Inglaterra, né? Mas também se vê nesse mapa cartografado pelos chineses uma área completamente nova para espanto de todos na época, que ninguém tinha informação, né? Já que é um mapa, né, que cartografa os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e os dois polos, né? E nesse mapa, olhem bem, de 1418, são 82 anos antes da chegada do Cabral ao Brasil, nesse mapa a gente vê o Alasca, vê o Estreito de Bering perfeitamente ali, vê o Canadá, né? Vê os Estados Unidos, vê a Califórnia. Dá para ver que os chineses passaram menos tempo aqui do que no resto, porque aqui eles começam a perder um pouco os detalhes. Mas a gente vê perfeitamente bem a América Central, né? Toda ela, né? Ligando o México de hoje à Venezuela. E a gente vê um território mais ao sul ainda, né, que é onde hoje está localizado o Brasil, que é o subcontinente, né, sul-americano. América do Sul, América Central, América do Norte. Então, em 1418, os portugueses têm agora à sua disposição um mapa onde fala de um fantástico mundo novo, né, no qual, né, se imaginava que haveriam ouros, esmeraldas, toda uma série de riquezas a serem conquistadas, né? Já que é um território quase tão grande quanto os outros continentes em termos de extensão e completamente desconhecido, ou seja, que não tinha sido explorado ainda por nenhum europeu, pelo menos nos últimos 500 mil anos, talvez, né? Já que nós vamos ter alguns registros da presença de vikings no continente americano, mas por alguma razão eles depois abandonaram essa expansão em direção ao Canadá, onde a gente tem registro, né, arqueológico da presença de vikings. Mas aqui o mais importante agora é se dar conta de que os chineses passaram um longo tempo mapeando o território. Mas depois, por questões internas
a China, trocas de dinastias, eles abandonaram esse projeto de navegação, né, ao longo do mundo. Mas deixaram esse documento registrado. Esse documento da China chegou, né, da China chegou a Constantinopla, de Constantinopla caminhou pelo norte da África, né, com a expansão islâmica, e um dia chegou à Península Ibérica. E depois da reconquista, os árabes entregaram para os portugueses esse documento, que mostrava a existência de um mundo completamente novo. Esse é o maior segredo de Estado de Portugal. O que é o segredo de Estado? É algo que está além de um governo. Trocou governo, troca governo, mas ainda assim, né, aquele objetivo permanece para o Estado. Né? É um interesse de Estado. E nesse caso, o interesse do Estado era manter segredo absoluto dessa informação, preparando as condições para que um dia os portugueses se lançassem na conquista desse território. E a partir disso, eles vão montar mais adiante uma escola específica para se preparar para a conquista do continente americano. E por conta disso também, desculpa, vou voltar um pouquinho voltar um pouquinho aqui na tela. Por conta disso também eles vão, né, lutar pela definição de um tratado que dividia o mundo ao meio, Tratado de Tordesilhas, no qual eles acreditavam que grande parte desse território ficaria sob controle português. O único problema aí é que os chineses foram brilhantes em mapear esses territórios, mas essas escalas, o tamanho real desses territórios é muito maior do que se podia dimensionar na época. Embora eles tenham uma precisão, eles não têm uma precisão do tamanho exato da Terra, dos oceanos, e por conta disso, essas distâncias são muito maiores do que eles tinham calculado. E, né, uma certa deformação no território fez com que aquela linha de Tordesilhas, que os portugueses achavam que passaria aqui, na verdade, vai passar aqui. Né? Fazendo com que todo esse esforço, todo esse segredo, num primeiro momento se mostrasse frustrante, quando eles se dão conta de que uma parte muito grande desse território ficou naquela área que deveria pertencer à Espanha pelo Acordo de Tordesilhas. Mesmo assim, é um esforço notório no qual, né, você junta uma série de estudiosos em Sagres para se preparar para a conquista dos oceanos. Essa é uma imagem que simboliza um pouco isso, né? A luta, né, pelo conhecimento, pela expansão europeia, o jogo de xadrez dentro da Europa, né, para saber quem chegará primeiro. Né? E os espanhóis, né, ao mesmo tempo, quando conquistam Granada, acabam decidindo financiar também o Colombo, o que vai, né, gerar um novo componente. O Colombo tinha um projeto de navegar em volta do mundo. O mundo é redondo, então eu podia navegar em volta do mundo e chegar à Índia contornando o mundo. Então, a partir de 1492, os portugueses ganham um concorrente, que é o Colombo. Mas que eu disse para vocês, jamais se deu conta de que ele tinha chegado na América, no continente novo. Para ele estava na Índia, no continente indiano. E a partir daí os portugueses começam aos poucos a conquistar as ilhas em torno da África, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, onde eles vão introduzir trabalho escravo, produzindo açúcar a partir da cana-de-açúcar trazida da Índia, uma planta da Índia, e os portugueses, a partir de 1454, introduzem trabalho escravo com mão de obra africana nesta região. Né? Mais tarde eles vão pegar o conhecimento que eles tinham sobre a produção de açúcar aqui e vão iniciar uma produção longa, em larguíssima escala no Brasil. Mas eles vão aos poucos, num primeiro momento, se expandindo pelo norte da África. Né? O objetivo não é só se guardar para chegar ao Brasil, mas também é achar rotas, né, ao longo do litoral africano para chegar no Oriente. E aí só uma observação. A África é um continente gigantesco, gigantesco. Cabem algumas Europas, Europa Ocidental aqui dentro. Né? Portanto, esse é um processo longo também. Os portugueses levam 2 séculos praticamente, né,
um pouco menos que isso, mas quase isso, para, né, se expandir, né, por todo o continente africano. Com o objetivo também, claro, de chegar na Índia, onde eles chegam, né, conquistam uma série de territórios no continente indiano. Mais tarde vão ser desalojados daqui pela Inglaterra. Né? Mas aí nós chegamos ao que nos interessa finalmente. Né? Em 1492, o Colombo é patrocinado pela Isabel para fazer a sua viagem ao redor do mundo. Ela conquistou os árabes, expulsou os árabes de Granada, dizimou a população, ela está eufórica, queimou muita gente, levou milhares de pessoas para as fogueiras e ela está em êxtase. E aí ela, nesse êxtase, nessa empolgação, nesse fanatismo religioso dela, ela resolve patrocinar o Colombo, porque o Colombo diz que é uma oportunidade para levar o cristianismo para outros povos. E aí ela patrocina o Colombo. Em 1492, o Colombo vai ser, né, financiado pela coroa espanhola e com isso ele vai navegar, vai dar início à sua navegação. São 3 navios, 3 caravelas, navegando em direção ao Ocidente para dar a volta e chegar no Oriente. O que ele não sabe é que na frente dele existe um continente. Não tem esse conhecimento que os portugueses tinham. Quando os portugueses finalmente se dão conta de que o Colombo vai promover essa viagem, eles ficam bastante preocupados, porque o Colombo pode de fato chegar a território que eles ambicionavam. E por isso, quando o Colombo partiu, os portugueses mandam uma esquadra atrás dele, com o objetivo de afundar os navios do Colombo, caso o Colombo, né, fosse de fato, né, se deparar com o continente novo que eles estavam escondendo do resto do mundo. 1492. Como eles tinham aquele mapa que tinha algumas irregularidades, algumas deformações e que por isso não mostravam exatamente as posições exatas dos continentes, quando eles seguiram o Colombo, eles acharam pelo aquele mapa chinês que o Colombo ia passar acima, né, do continente americano. E na verdade ele ia dar de frente com o que hoje é a América do Norte e Caribe. E por conta disso, quando eles estão seguros de que o Colombo não ia esbarrar no novo continente, eles desviam a rota. E em 1493 eles fazem o primeiro relato da presença deles no continente americano, futuro continente americano. Né? E aí nós temos finalmente, né, em 1500, a viagem do Cabral, na qual ele desviou completamente da rota. E com isso, oficialmente, né, em 1500, né, coloca o território brasileiro, aquela área sob a linha de Tordesilhas, coloca esse território brasileiro sob controle do Reino de Portugal. Anuncia ao mundo, oficialmente, a chegada ao novo mundo e que esse novo mundo agora pertencia aos portugueses. Então é por isso que eles vão guardar por 82 anos esse segredo, porque eles estavam preparando as condições para um dia, né, reclamar o controle sobre esse território. Que, no caso deles, infelizmente, para eles, uma parte desse território acabou ficando sob controle espanhol. Nesse processo de expansão, eles conquistam o litoral africano, aonde mais tarde eles vão sequestrar milhões de pessoas, vão promover o sequestro de milhões de pessoas para abastecer os campos, né, as plantações no continente americano com um trabalho escravo. E aí, nesse caso, não apenas portugueses, mas o tráfico de escravos vai ser algo tão volumoso, tão expressivo, que vai atrair também holandeses, ingleses, espanhóis e outros, né, grupos de mercadores para a prática do tráfico de escravos. Eu vou fechar para abrir de novo aquela outra janela porque eu quero concluir o nosso encontro. Então, né? Só um minutinho. Não é aqui. Só para nós nos situarmos onde é que a gente anda. Aqui. Né? Aqui. Aqui, né? Porque aqui que está aquele mapa.
senão ia levar muito tempo voltando lá. Então, resumindo, o que a gente discutiu hoje? Discutimos o processo de expansão portuguesa e depois espanhola pelos oceanos. Esse processo tem dois fatores importantes. Um, os árabes conquistam Constantinopla e com isso eles fecham as rotas terrestres de comércio com a Índia e com a China. E dois, a conquista desse território pelos cristãos, uma cruzada de reconquista, leva ao surgimento de dois estados católicos aqui, o estado de Espanha e o estado de Portugal. Mas o fato de serem católicos não faz com que eles tenham interesses em comum. Os portugueses não querem se submeter ao fanatismo, à brutalidade do cristianismo espanhol. E por conta disso vão se aliar com populações islâmicas e judias que estavam nesse território, e juntos com essa população, usando do conhecimento dessa população, eles vão achar uma saída pelo oceano, já que eles estavam ilhados pela Espanha. Essa saída pelos oceanos vai ser uma oportunidade para eles de buscarem uma rota alternativa para o comércio com o Oriente, já que a rota terrestre estava fechada. E nesse processo de expansão, eles vão acabar tendo conhecimento da existência de todo um território novo, um território desconhecido, um território que mais tarde vai ganhar o nome de América, por conta do navegador que vai fazer a viagem por todo ele, confirmando que é um continente novo, o que os portugueses já sabiam, mas eles não queriam contar para ninguém. Um outro italiano, né, o Américo Vespúcio, e por conta disso o continente vai ser batizado com o nome desse navegador, América. Né? Nesse processo de expansão ainda, os portugueses vão conquistando territórios na África, aonde eles vão submeter a população a uma situação de escravidão, de trabalho escravo, que vai ser empregado não na África, mas no novo continente, no novo mundo, principalmente no Brasil, no Caribe e no sul dos Estados Unidos, que são regiões que vão ter uma semelhança muito próxima em termos de estrutura social, estrutura política e estrutura econômica, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. Então, esta é a primeira aula, porque ela faz com que o mundo moderno nasça daqui. Um mundo no qual a população negra vai ser submetida à escravidão e depois vai haver um longo processo de segregação e exclusão social, econômica e política nesse território. Por enquanto é isso, pessoal. Cuidem-se.